Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora, a introdução dos vídeos da Cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Desde que tomei conhecimentos da filosofia estoica, venho me treinando para não ter medo da morte. Segundo essa filosofia, devemos respeitar a natureza, porém, sem temê-la. O nascimento, como a morte, são acontecimentos naturais com os quais todos, inexoravelmente, passamos. Uma para começar a existência, que certamente não pedimos para acontecer. A outra para terminar a jornada, contra a qual rogamos a Deus sistematicamente. Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo, ensinava que cada dia morremos um pouco. Entretanto, tão tolo quanto quem teme a morte é aquele que a procura por tédio à vida, pois não se pode apegar-se a ela ou odiá-la. Acredito que já estou bem preparado, pois já estive em situação de quase morte pelo menos 3 vezes e não me desesperei. Uma noite perdido no deserto do Atacama, outra congelando no topo da Cordilheira dos Andes, no Peru, e, na última, dada como certa, enfrentando uma tempestade noturna no Mar do Caribe, entre Panamá e Colômbia, a bordo de um pequeno veleiro. O barco era jogado de um lado para outro como isopor, açoitado por ondas gigantescas. Em determinados momentos ficava indicado para o céu, noutros apontava proa rumo às profundezas do oceano, com 13 pessoas trancadas na cabine. Entretanto, paradoxalmente, tenho muito medo de doença.
Cuido da minha saúde como poucos homens fazem. Anualmente realizo uma bateria de exames compatíveis com minha faixa etária. Consulto médicos especialistas para acompanhar meu diabetes, hipertensão e células cancerígenas na careca. Na última semana vinha sentindo uma dormência nos 2 dedos menores do pé esquerdo. O problema não regredia e nem aumentava. À noite não sentia nada, mas ao levantar o desconforto aparecia. Tentei me recordar se os teriam batido em alguma coisa, mas não me lembrei. Para uma pessoa normal essa dormência seria um acontecimento irrelevante. Mas como sou hipocondríaco, tratava-se de uma preocupação horrível e terrível. Minha mãe, sua irmã e um sobrinho delas, obviamente, geneticamente próximos, desenvolveram uma doença cruel e mortal chamada ELA, ou esclerose lateral amiotrófica. Trata-se de uma enfermidade que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, acarretando uma paralisia motora irreversível. Pacientes com esse mal sofrem paralisação gradual do corpo e a morte é rápida. A pessoa perde capacidades cruciais, como falar, movimentar, engolir, defecar e até mesmo respirar. Na minha mãe, começou com dormência no dedo mínimo da mão esquerda, e, da minha tia, iniciou com insensibilidade no dedo mínimo do pé esquerdo, o mesmo dedo cuja dormência me apresentava. Se realmente estivesse com a maldita esclerose, a contagem regressiva para minha morte tinha começado. No máximo 2 anos de vida me restariam. Um problema a mais para administrar no meu cardápio de acontecimentos desagradáveis, e apesar de tudo, me manter alegre e motivado. O final de semana passou sem maiores sobressaltos em relação a mim. Mas quase todos os dias, pelo menos uma vez, aparecia uma discussão. No sábado houve porrada entre 2. A turma adorava. Alguns tentavam separar, mas só por diversão. A falta de um líder era muito prejudicial ao relacionamento humano. No domingo, com muito custo, consegui assistir a vitória do meu Flamengo sobre o Corinthians por 4-1. Mas, até alguns minutos após o início da partida, não tinha certeza que assistiria. Minha estratégia foi apostar com os palmeirenses para motivá-los a tornar-se meus aliados e sensibilizar os contrários à liberação da TV. Não apostaram porque odiavam o time paulista mais que a equipe carioca, entretanto, consegui meu objetivo, ajudaram a pedir o jogo. Quando conseguimos já tinham decorrido os 4 minutos de partida. À noite jogaram truco no local onde eu dormia e tive que suportar o sono até às 22 horas, quando são obrigados a parar. Segunda-feira, 4 de novembro de 2019, completava uma semana da revolta pela qual tentaram me transferir de cela e me levar à diretoria. Ainda não sei bem ao certo o motivo dessa calmaria, no entanto minha vida melhorou muito depois do evento. Melhorou substancialmente. Passou de água para vinho. Se bem que prefiro a água. Dentro da cela tinha uma diversão terrível da qual estava livre desde a maldita reunião. Imaginem 4 filhotes de gato, em idade de aprender a caçar, brincando com um filhote de rato. Os gatos não desejam comer aquele animal e nem mesmo machucá-lo. Apenas o cercam numa roda interceptando sua fuga com uma patada, sem aplicação da unha. O rato corre para um lado, recebe um tapa. Corre noutra direção, leva outro. Os gatos ficam felizes com a situação, mas o rato está terrivelmente assustado e ofegante. O ratinho desconhece a boa intenção dos gatinhos. Essa analogia se aplicava entre os membros da cela. Os presos mais antigos, capitaneados pelo gritador, representavam os gatos. Os presos mais novos, física e sentimentalmente debilitados, simbolizavam os ratos. Qualquer motivo, por mais irrelevante, se tornavam filhotes de roedores nas garras dos felinos. A vítima, cercada por uns 4 facínoras, escutava ameaças horríveis, como apanhar ou ficar de castigo e os demais aplaudindo. O gritador era o mais perverso dos torturadores. Seu método era aproximar seu narigão próximo do nariz da vítima e gritar: "Cala a boca, porra! Senão vai levar porrada." Nós, as vítimas, o magrelo e eu, nunca sabíamos se diziam a verdade.
Nem nos lembrávamos que, na cela, era proibido castigos físicos, pois havia porradas todos os dias entre os mais velhos. Sofríamos demais. Os berros do gritador eram tão cruéis que continuavam replicando nos meus ouvidos. Depois do meu retorno da diretoria, essa situação não mais ocorreu comigo. Afastaram de mim. Se eu não tivesse um livro para ler ou fosse carente de relacionamento, teria sofrido pela solidão. Apenas meus 3 chegados falavam comigo, assim mesmo, discretamente para não correrem risco de implicância. Entretanto, sobrou todo o castigo para o magrelo. Me senti horrível em vê-lo naquela situação e não poder fazer nada. Perguntei ao Belo se sabia o motivo deles se afastarem de mim e ele respondeu como presunção. O diretor deve ter comido o rabo deles, depois de falar com o senhor. Mas essa resposta não me convenceu. Para mim a mudança foi fruto da curiosidade e temor sobre o que se teria falado na reunião. Me julgavam inteligente e me davam uma boa nota na capacidade de me expressar, apesar de não ser verdade. Depois do Belo, o diabético se aproximou. Queria que eu escrevesse uma carta. Tratava-se de um dos que me hostilizaram no dia da reunião com a diretoria. Entretanto, conforme ele mesmo me contou posteriormente, era contra levar o assunto para a direção e totalmente avesso à minha saída da cela. Só queria fazer a brincadeira de mau gosto. Ou seja, comportar-se como filhote de gato. Talvez porque tivesse interesse pessoal para não querer a minha saída. Alguns dias antes, o equilibrado, escritor oficial da cela, não pôde atendê-lo para escrever uma missiva. Então, dado a urgência, me pediu para ajudá-lo. Pacientemente atendi suas diversas recomendações para não escrever palavras difíceis e reescrevi a correspondência umas 3 vezes, até que aprovasse. Era a primeira carta para uma detenta. A carta foi muito elogiada pela destinatária e iniciaram um namoro platônico através de mais 3 cartas que, naturalmente, foram por mim escritas. Agora ele tinha recebido uma carta da mulher, precisava respondê-la e me procurou. Enquanto eu escrevia, seguindo suas palavras apaixonadas, apontou para o intelectual e disse: "Eu e esse cara aí, reunimos a turma e os proibimos de brincar com você. Dissemos a todos que era para te deixar em paz." Foi como se uma bomba de felicidade tivesse estourado dentro de mim. Com o apoio do diabético e do intelectual eu estava com Deus. O diabético era bipolar e não podia contar 100% com sua lealdade, mas ele era muito corajoso e não tinha receio de falar nada. Entretanto, o intelectual já era meu chegado, e, agora me protegendo, seria o máximo. O intelectual era muito respeitado. Tinha alguns inimigos, mas ninguém o encarava. Mencionavam-no, porém, falavam pelas costas e cochichando. Todavia o coitado do magrelo sofria demais. Não era o mais novo da cela, mas, mesmo assim, chorava quase todos os dias em razão das sacanagens. Já subira de posto, deixara a limpeza para tomar conta da água e o desjejum. No entanto, o preso mais novo era veterano de cadeia, e, por essa razão, em vez de sofrer bullying, transformou-se no mais cruel algoz do magrelo, depois do gritador. Então, sem mim, todas as mulas eram direcionadas ao magrelo. Mula era o adjetivo de ameaça falsa. Conforme já descrevi, o cara era todo desajeitado na coordenação motor e fraco na coordenação mental. Ele era muito magro e andava como se estivesse com a coluna vertebral engessada. Na linguagem mais antiga, como tivesse engolido uma alavanca. Já tinha perdido a visão de um olho e, se não tratasse, iria ficar totalmente cego. Durante seus movimentos só mexia do tórax para cima e dos joelhos para baixo. Além disso era o mais chorão por remorso e arrependimento do crime e da prisão. O garoto tinha uma necessidade enorme de contar e reclamar que sua prisão fora injusta, que não aprovava o namoro da mãe e que seu pai não lhe ajudava em nada. No dia seguinte, porém, entrava em contradição dizendo que o pai estaria trabalhando para lhe tirar da cadeia, contratando um excelente advogado. Suas histórias não tinham lógica.
Tudo que ele falava de si mesmo não tinha consistência. Abordavam um e outro e ninguém aguentava mais suas lamúrias. Então, o afastamento e as mulas o fazia chorar demais. Parecia uma criança. Pelo que me contou, o crime pelo qual está preso é injusto, ou pelo menos fruto de sacanagem. Quando ele era menor de idade, namorou e fez sexo com uma menina menor de 14 anos. A garota não era mais virgem e ficava com outros rapazes. Os presos da cela, que moram na cidade, a conheciam e confirmaram a falta de caráter da menina e dos pais dela. O padrasto da menina esperou ele completar 18 anos para denunciá-lo por estupro de vulnerável. Ele nem morava mais na cidade e não ficou sabendo que estava sendo processado. Tinha retornado para as proximidades da casa dos pais e trabalhava em fazendas próximas, muito longe de Nova Crixás. Como não o localizaram, foi condenado à revelia a 8 anos sem nenhum atenuante. Nós que estamos presos somos solidários um ao outro, torcendo para ser verdadeiros casos de injustiça e a possibilidade de uma reversão de pena, mas esse cara já aprontou demais. Desde criança iniciou-se nas drogas, viciou em cocaína e fazia tudo o que era legal e ilegal para saciar o vício. Seus pais devem ter sofrido demais. A mãe separada arrumou um namorado que foi abominado pelo jovem. Em razão do padrasto, foi morar com o pai que já tinha 2 filhos com outra mulher, também não se adaptou. Outra coisa que o fazia sofrer demasiadamente era uma paixão não correspondida com uma moça da cidade onde trabalhava. Escrevi umas 3 cartas tendo essa moça como destinatária, mas que servia apenas para sua leitura. Não havia como enviá-las. Por isso, as lia e chorava. Era muito religioso e ajoelhava todos os dias para orar e pedir a Deus que o tirasse da cadeia. Afirmava, pelo menos umas 2 vezes por dia, demonstrando muita fé, que Deus iria tirá-lo da cadeia. Situação ridicularizada pelos seus insensíveis algozes. Muitas vezes interferi, solidário ao mesmo e contra os cafajestes, mas sempre era hostilizado aos gritos que o assunto não me dizia respeito. Agora só o apoiava nos bastidores. Dava-lhe prestobarba, paguei uma conta com um corre que ele não tinha condições de pagar e, naturalmente, poderia ser castigado. Encomendei e paguei uma agulha de crochê para seu uso. Por outro lado, também me ajudava dando-me o pão e a laranja que não gostava muito e eu adorava.